Oi, vamos apresentar sobre a relação de acidentes de carros da Tesla e suas ações. Próximo slide. Levando em consideração o crescimento atrativo anual da empresa da Tesla e levando em consideração que um dos seus principais produtos conhecidos pelo mercado seria os carros autônomos, surge o questionamento sobre a relação entre os acidentes envolvendo carros da Tesla e as ações da empresa, considerando o impacto das notícias e entre outras mídias sociais. Próximo. Pretendemos analisar e correlacionar o comportamento das ações da Tesla com os acidentes envolvendo carros da companhia, assim verificando se possui uma relação entre o preço das ações e o número de mortes e de acidentes. Próximo. Em relação ao público-alvo, temos dois tipos, como os investidores e o CEO, onde o investidor visa a melhor época para se investir, com foco em ganhar dinheiro, e o CEO da empresa, né, da Tesla, tem o foco em gerenciar as suas próprias ações e quando tomar novas ações para remediar tais danos. Próximo. Sobre a correlação dos dados usados, são divididos em dados sobre ações da Tesla e sobre acidentes de carros da Tesla e envolvendo carros da Tesla, onde temos os dados quantitativos e qualitativos, como qualitativos como data, para ações da Tesla temos qualitativos como data, quantitativos como open, valor de high, low, close e volume. E em relação a acidentes de carro da Tesla, temos os quantitativos como mortes e qualitativos como o país, a data, se tinha um motorista no carro da Tesla, se teria ocupantes no carro da Tesla, se envolveu outros veículos, ciclistas, e se o autopilot claiming seria sobre se foi dado como o, o carro autônomo o culpado. E temos se foi realmente verificado se foi o carro da Tesla como o que causou a morte. Próximo. Bom, agora a gente vai, baseado nos dados que a gente acabou de expor, dados quantitativos e tal, e das duas tabelas que a gente vai relacionar, a gente criou essa modelagem dimensional. Bom, eu não vou descrever toda a modelagem dimensional, eu vou meter apenas o fato mais importante, que é o que a gente desenvolveu, que é a correlação das duas, onde a gente usa a tabela chamada de em tempo como uma tabela que relaciona o fato acidente e o fato ações, para a gente justamente poder interligar as informações com base na análise que a gente quer fazer, né? Então, como a gente quer relacionar o período de um fato de acidente que aconteceu com o fato das ações naquele momento, então a gente relaciona através do tempo. Próximo. Bom, aqui a gente vê a hierarquia das dimensões. Basicamente, a gente começa com o fato principal, né, que seria o acidente. A partir disso, a gente desce para tempo, informações do acidente, pessoas envolvidas, espaço e modelo de carro. Depois, embaixo de tempo, a gente vai para ano, mês e dia, afunilando ainda mais o conceito tempo, né? E depois, ali na informações do acidente, a gente afunila para mortes, piloto automático solicitado e piloto automático culpado. Aí, pessoas envolvidas, a gente afunila para pedestres, ciclistas, motoristas, ocupante e outros veículos. Em espaço, a gente afunila entre país e depois estados. E no modelo do carro, a gente afunila para ti. Agora, a tabela fato das ações, onde a gente começa em as ações e vai para tempo, valor de ações.
E aí afunila da mesma forma que a tabela anterior. A gente afunila o tempo em ano, mês e dia. Depois, preço mais alto. Aí, afunilando para valor das ações, a gente vai para preço mais alto, volume, valor fechado, valor ajustado. Valor fechado, ajustado, foi mal. Valor aberto e preço mais baixo. Aí, com base nessas hierarquias, na modelagem, a gente busca fazer as seguintes consultas analíticas. A primeira, que é a principal, que eu acho que é a mais importa, é o valor das ações quando o número de mortes aumenta, né? Então, baseado no comportamento das ações, a gente quer saber a média valor fechado e a quantidade de mortes. Além disso, a gente tem a quantidade total de mortes em carro da Tesla por país, estado, o país e estado com mais mortes, ordenado por mais mortes. E a quantidade total de mortes em carro da Tesla por modelo de carro. Com modelos com mais mortes, assim. Consegue identificar quais tipos de modelo talvez tenha algum tipo de problema na concepção do carro, por exemplo, e por isso que aquele modelo específico causa mais problemas e mais acidentes. E aí é isso. Próximo. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de extração, análise e transformação dos dados. Como já falado, a gente extraiu os dados de 2 arquivos, sendo que o arquivo das ações, ele possui 2.843 linhas e ele não apresenta valores nulos. Aqui a gente tem um fragmento do conjunto de dados com todas as colunas, né, que também já fui falando. O tipo dos dados, nota que os dados eles já vieram no tipo certo, menos a data, né, que ela é tratada como uma string, quando na verdade deveria ser tratada como um date time. Pode passar? Aí aqui a gente tem a outra tabela, que é a de acidentes. Ela tem uma quantidade muito menor de linhas, o que pode dificultar a nossa análise, são só 138 linhas. E também, para piorar, ela ainda apresenta bastante valores nulos, mas os tipos de dados, eles estão, a princípio, mais ou menos corretos. Mas nota que, por exemplo, o número de mortes, ali o death, ele é uma string, então isso teria que ser analisado. Pode passar? Aqui foi quando a gente começou a analisar a tabela de acidentes. A gente encontrou essas linhas com vários dados nulos e também note que mortes, ela tem ali uma nota, que não teria nada a ver, né? E também ali na linha 136, a Tesla, ocupante da Tesla, o tipo de veículo, são datas 2014, 2015. Então, a gente analisou quais linhas estavam e removeu elas, né, já que os dados estavam bem deteriorados. Pode passar? Então, aí no final, os dados da tabelações, eles não demandaram transformações, tirando a exceção da coluna de data, né? Na tabela acidentes foram excluídas 6 linhas, que foram aquelas que tinham problemas. E no final, a coluna mortes, a gente alterou o tipo dela, né? Mas todos os dados estavam numéricos e também com valores condizentes, né? Pode passar? Aí aqui a gente está mostrando só um exemplo de criação de tabela. No caso, essas são as tabelas de dimensão. Pode passar? E também aqui, só por último, para mostrar a gente criando tabelas fato. É isso. Bom, vou falar um pouco agora sobre a parte do front room. A partir do resultados obtidos, nós geramos alguns gráficos e eu vou mostrar em seguida. Pode passar. Bom, primeiramente, a gente tem esses 2 gráficos mostrando a relação entre as mortes e a média de preço de fechamento das ações por tempo. O primeiro gráfico mostra por mês ali e o segundo mostra por ano. E no segundo a gente consegue observar que em momentos que tiveram algum pico de mortes, tipo 2016, 2019, a tendência foi do fechamento das ações caírem. Pode passar. Agora esses 2 gráficos mostram as mortes por países e a gente consegue observar que os países com mais mortes estão no hemisfério norte ali e a maior parte de morte aconteceu nos Estados Unidos. Show. Aqui a gente destrincha o gráfico anterior, a gente vê aí que
nos Estados Unidos a gente tem, dos estados, a Califórnia é o que mais tem acidentes de carro e mortes. Então, dos acidentes totais a gente teve 132 e mortes totais 89. Mais da metade das mortes foi, então, na Califórnia. E quer dizer que é um dos estados mais perigosos para o Tesla, né? E aqui a gente tem também as mortes do Tesla por modelo, então a gente separou os 3 modelos aqui. A gente também separou os dados em quem estava dirigindo o veículo, os ocupantes do veículo, vítimas de outros veículos, ciclistas ou pedestres, né, no caso de um atropelamento. Como vocês podem ver, o modelo S ele tem uma grande fatalidade de pessoas que estão em outros veículos, e o que ganha, por exemplo, não é perde, em questão dos motoristas, é o veículo 3. Os ocupantes é o S também. E o X é o que tem menos mortes no geral. Então, como o Bruno e o Henrique mostraram, a gente consegue com o Front Room ter uma análise bem visual ali de como estão se comportando os dados, mas a gente consegue fazer isso também via consulta do SQL mesmo, né, no nosso Data Warehouse. Então, aqui vou exemplificar a consulta de valor das ações quando o número de mortes aumenta. Então, a gente consegue ter a dimensão tempo olhando para o ano, fazendo uma soma das mortes e fazendo uma média do valor fechado das ações. E com isso a gente consegue perceber que há uma correlação entre o número de mortes quando eles aumentam e uma queda das ações da Tesla. Pode passar. A outra consulta é em relação à quantidade total de mortes em carros da Tesla por país e estado. Então aqui a gente percebe que trazendo os países e os estados onde os carros da Tesla atuam, a gente consegue visualizar que o país que tem mais mortes é os Estados Unidos, mais especificamente no estado da Califórnia, com 49 mortes. Pode passar. E por último, nossa terceira consulta analítica é em relação à quantidade total de mortes em carros da Tesla por modelo de carro. Então, como o Bruno já falou ali, a gente percebeu que o modelo de Tesla do tipo X é o carro que possui mais mortes. Então, aqui a gente pode perceber que ao longo dos anos, né, com os dados que a gente teve, ele atingiu uma quantidade de 41 mortes. Pode passar. Então, com isso, a gente conseguiu concluir e mostrar que há uma correlação entre os acidentes e o valor das ações da Tesla, além de conseguir fazer alguns outros tipos de análise, como a gente comentou ali em relação aos modelos de carros da Tesla que possuíam mais acidentes. E também em relação aos estados que tiveram mais acidentes de carros da Tesla. Pode passar. É isso, obrigada.